a história da Maria da Aparecida. Quando me chegou, eu assim fiquei muito, assim foi dual, né? Fiquei muito impactada com a história dela, assim me mexeu demais. Até depois chamei a Dione, a gente conversou, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, assim? Porque é incrível a força, a potência, a superação, né? Sem um discurso meritocrático de maneira alguma que essa mulher teve, mas é absurdo o apagamento histórico que ela viveu. É absurdo, assim, não tem precedentes na história, assim, é vergonhoso. Acho que, assim, se uma pessoa branca, a gente já teve contato e, assim, eles nem têm vergonha, gente. Assim, eu fico chocada que as pessoas não ficam chocadas como a gente fica. Gente, mas como é que eu nunca li a história dessa mulher? Assim, eu fiquei passada, assim. Então, isso foi muito brutal, porque a gente sabe o quão violento ainda é para os nossos corpos estarem nesses lugares. Nós ainda somos negros únicos nesses lugares, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. E, para começo, é isso. Então, a gente tinha imaginado, assim, só para aquecer um pouco, assim, também, para a gente se aproximar de vocês, assim, que vocês pudessem se apresentar da maneira como vocês quiserem se apresentar, se quiserem falar também, de repente, como que o canto lírico foi chegando na vida de vocês, enfim. A gente queria, no primeiro momento, só fazer uma rodada para a gente se conhecer um pouco mais. Então, quem quiser pegar e abrir o microfone, estamos abertos. Olá, boa noite. Todos me ouvem bem? Sim. Boa noite, sim. Meu nome é Marli Montoni, eu sou soprano, eu sou natural de São Paulo. Eu comecei a estudar canto oficialmente aos 16 anos de idade. Não vou falar quantos anos eu tenho, para não fazerem contas. E o canto lírico entrou na minha vida quase como um acaso, mas eu acredito que eu já tinha mandado isso para o universo há muitos anos atrás. Quando eu tinha 6 anos, meu irmão mais velho comprou um disco daquela novela Que Rei Sou Eu, e eu escutei pela primeira vez uma soprano cantando, que era Montserrat Caballé, cantando junto com Freddie Mercury. E quando eu vi aquele som me impactou de um jeito que ficou na minha memória, e eu sempre tive e aquilo me despertou uma vontade de cantar daquela maneira. Eu não sabia que era canto lírico na época, mas aí eu fui crescendo, aos 14 anos eu falei para os meus pais que eu queria fazer teatro, e aí meu pai me inscreveu numa oficina de teatro que tinha perto da minha casa. Eu nasci no bairro do Brás, então tinha a oficina Márcio Mazzaropi. Lá eu tive contato com teatro, comecei a fazer teatro aos 14 anos, muito nova, muito tímida, não aproveitei muito, mas lá foi, enfim, que eu tive coragem de dizer para o professor, que eu, numa das aulas, que eu cantava. E quando eu comecei a cantar, todo mundo regalou o olho e fez assim, nossa, você tem potencial. Até então eu não sabia que eu tinha potencial, porque eu cantava em casa para mim, escondido. Nem meus pais sabiam que eu cantava escondido. E esse start que me deram lá fez com que eu conhecesse o Projeto Guri, que é um projeto do governo do estado. Então, graças a políticas públicas, eu tive acesso, senão eu não teria. E aí eu comecei a estudar canto coral e violão clássico lá. Lá eu conheci os conservatórios, e aí depois eu descobri que dava para viver de arte, fazendo universidade, e hoje eu sou cantora lírica formada, né? Já tenho uma carreira que vem andando, e aí esse trabalho foi muito impactante de conhecer a Maria da Aparecida, porque até então eu não tinha referências de mulheres negras, cantoras líricas, sobretudo brasileiras. Eu até tinha algumas referências, mas todas estadunidenses. Então, na minha cabeça, cantora lírica só poderia ser se fosse americana. Brasileira tinha pouquíssimas. Eu lembro do dia que encontrei uma grande cantora brasileira, a Edna de Oliveira, e eu fiquei impactada. Eu falei, nossa, então dá para eu realizar meu sonho. E eu acho que esse trabalho é emblemático, vai ficar para a história, vai despertar muita gente para o real desejo. Oi, gente. Eu sou a Érica. Oi, Marli. Marli entrou, a gente não se cumprimentou. Eu sou carioca. Eu comecei a cantar basicamente na igreja, né? Porque eu venho de família evangélica e tal.
Mas, na verdade, o start mesmo, assim, veio quando minhas referências mudaram, foi quando eu entrei no coral da escola. Eu estudei no Colégio Pedro II, que é um colégio super bom, né? Um colégio público federal, falo isso com muito orgulho. E quando eu entrei no coral da escola, que aí tudo se abriu. Que aí o meu professor de coral, o Marcos Ferreira, um dia ele virou para mim e falou assim: Érica, você precisa estudar canto. Eu falei: Marcos, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Ele falou assim: então espera um pouquinho, eu vou falar com a Sônia Dumont. A Sônia Dumont era uma professora também de canto, que ela trabalha muito também lá no teatro, no tablado, tal, ela faz muita preparação vocal lá. E aí a Sônia me adotou, assim, ela me adotou, nunca me cobrou R$ 1 pelas aulas, fiz aulas com ela durante 4 anos, e até hoje ela me chama de filha, eu a chamo de mãe, porque realmente ela me adotou. E aí, nesse meio tempo, eu entrei para a UFRJ, comecei a estudar com o Inácio de Nono, fiz bacharelado em canto lá, mas aí quando foi em 2008, eu vi lá que não tinha nem internet em casa, assim, eu fui numa lan house, acho que era dia 26 de dezembro, algo assim. Fui numa lan house pertinho da minha casa, e aí eu falei assim, vou entrar no site da OSESP. Aí eu fui lá no Google, tal, nem sabia que site era, vi lá, entrei como quem não quer nada, assim. Legal, nossa, que site interessante, deixa eu ver aqui audições. Aí eu vi que estavam abertas as audições para o coro. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer. E aí eu vim fazer para São Paulo, nunca tinha pisado em São Paulo. Fiz e passei, e 15 dias depois que eu fiz a prova, já estava morando aqui, já na casa de um amigo, mó rolê, porque, né, você não conhecia ninguém e tal, e enfim. Então, resumidamente, foi isso. A Dione falou que mora em Quintino. Teve um tempo que eu estudei lá, na época chamava de SEI. Hoje deve ser FAETEC, eu acho. Isso. Porque lá tinha um ensino de instrumentos de sopro muito, muito legal, assim. E aí eu estudei clarinete lá durante 2 anos. Eu parei de estudar clarinete lá porque eu não tinha dinheiro para comprar instrumento. Essa questão do dinheiro sempre foi muito complicada, assim. Minha família é muito pobre. Eu comecei a estudar piano quando era criança. Não dei continuidade porque não tinha dinheiro. Aí fiz clarinete também, 2 anos. Eu ia para lá todo dia. Então, assim, acordava cedo, pegava o 260, descia lá na porta, aí estudava, depois pegava o 277, ia lá para São Cristóvão, para a escola. Então, eu fiz isso durante 2 anos. Aí eu parei porque também, assim, eu não tinha instrumento e também ia entrar mais alunos, eu não teria o instrumento lá disponível todos os dias para eu estudar. Então, acho que isso também é uma questão, assim, né? Você não ter o acesso, mesmo quando você quer, não ter acesso, e quando tem, é longe da sua casa, né? Porque era longe da minha casa. Mas, resumidamente, é isso. Olá, boa noite a todos aí, Dione, quem eu cheguei abruptamente, então quero cumprimentá-los. Quero agradecer a Dione e toda a sua equipe pela sensibilidade, pela gestão, né, tão diferenciada. Eu que já tenho, depois vou contar um pouquinho sobre a minha experiência dentro do teatro. Eu acho que foi uma das vezes que eu me senti mais respeitada, acolhida como profissional. E então eu quero agradecer muito a tua, né, essa irmandade que a gente foi criando e também o seu profissionalismo, o profissionalismo da equipe, principalmente em tempos pandêmicos e todo esse momento de transição. Então essa sensibilidade de entender isso, esse momento. Eu, na verdade, eu sou, né, meu nome é Esther Freire, eu sou maestrina, o canto veio por um outro caminho, na verdade, porque a minha questão sempre foi com a regência. Né, eu, apesar de não ter assim vivenciado a infância com meu avô foi regente de banda, então eu também vim de família cristã, né, eu era da igreja metodista, e a gente participava de muitos grupos, né, de muitas cantatas, e uma mulher regia. Então, essa é a primeira memória musical, é uma mulher regendo. E aquilo já me despertava, então eu participava de todos os eventos, eu era muito musical, assim,
eu queria aprender violão, queria aprender todos os instrumentos. Minha mãe me deu um xilofone, eu tive um torcicolo, porque eu fiquei tipo 5 horas tocando negócio e tal. Então, eu já tinha uma coisa muito feroz ali, né? Muito voraz com a questão musical. E aí eu sou uma caçula de irmãos, assim, sou a caçula dos irmãos mais de uma família grande, e o meu irmão mais velho, ele é da tecnologia, né? Ele é físico nuclear, então meu pai sempre falava, né? Olha, que nós não temos herança, a nossa moeda de troca vai ser educação. Então ele insistiu muito nessa questão da formação. Então, quando eu era jovem, adolescente, os meus irmãos já estavam todos dentro das graduações em São Carlos, Piracicaba, e aí eu passava as férias da escola conhecendo, e era meio que tipo já sonhando, quero morar numa república, quero fazer isso. Então, mas a arte foi assim, eu fui trabalhando isso paralelamente. Aí, assim, terminando o ensino médio, e com muita influência do meu irmão, fui fazer cursinho, na época morando com ele em São José dos Campos, fiz todas as minhas provas em exatas, que física nuclear, engenharia da produção, tudo ia dar nada a ver. Aí, tipo, algumas coisas eu passei para a primeira fase, outras eu desencanei. E aí, lá em São José, eu conheci a Fundação das Artes, né? Que é um polo ali de cultura, e eu estava meio perdida, minha irmã falou, nossa, o que você vai fazer? Você não passou vestibular e tal. E aí eu conheci uma outra mulher, uma maestrina, a Yara Campos, e ela já me, assim, colocou do lado dela e me adotou, assim, como, vou usar até a experiência aqui que a Érica trouxe, e me colocou como regente assistente. Eu não tinha, assim, não estava nem alfabetizada musicalmente ainda, então eu fazia os ensaios com o coro, ela me levava para baixo e para cima. E aí eu fiquei uns 2 anos ali, ela falou, Esther, você precisa ir para o Conservatório de Tatuí, é uma escola pública, e assim, tudo que eu tenho para te ensinar, eu já te ensinei. Nesse período, ela me colocou como assistente, na época ainda a Embraer era existente, eu vinha para fazer o coral no final de semana e ficava na segunda-feira como regente assistente dela no coro da Embraer. E aí ela até chegou, acho que é importante você se estabelecer em Tatuí para que você se dedique, né? Lembrando que Tatuí é uma instituição pública, então a única possibilidade de eu conseguir, até depois ir para uma formação, principalmente como regência, uma formação de graduação, se não fosse essa ponte, isso não estaria acontecendo. Então, a importância de, num país que a gente tem uma população majoritariamente pobre e também com pouco acesso à educação e à cultura. Então, o fato de ter um equipamento, né, de cultura que desse acesso à possibilidade do conhecimento fez um diferencial. Em Tatuí, eu fiz um mergulho, eu fui para estudar regência, na época não tinha um curso técnico, e aí eu falei, não, então eu vou fazer violino, aí eu fiz viola, fiz piano, fiz educação infantil, fiz tudo, e Tatuí tem isso, né, uma escola que você mergulha, mas eu queria a minha formação. Então, depois de foi muito bom, porque eu vivenciei, assim, Tatuí é a prática, né? Você aprende, você tem uma aula com o professor e você cai na prática. Então, a nossa prática era reger. Então, a gente tinha um encontro com o Cadmo Fausto, que era o coordenador da época, e aí a gente regia de segunda a quinta, sexta-feira, a gente tinha uma reunião para falar o que funcionava. Então, foi uma escola essencial. E por ser também um conservatório dramático e musical, todos os meus coros tinham atores, o que também me abriu uma possibilidade de mercado de trabalho em São Paulo. Então, quando eu venho para São Paulo, isso no início dos final dos anos 90, início dos 2000, eu venho para fazer a formação. Lá eu também fiz canto lírico, né? Porque essa questão do coral foi o caminho da regência mais próximo do que a regência orquestral, porque a gente sabe que é bem complexo para uma mulher chegar na regência orquestral, você tem que ser assim, né, fazer todos os protocolos ali, né, branco, rico, herdeiro, né, tudo dentro da casinha do privilégio, senão para furar esse bloqueio é complicado. E aí eu fui pelo caminho do coral, que era o que estava ali, já estava gerando um mercado de trabalho para mim. Então eu cheguei aqui em São Paulo, fiz um primeiro ano da FAAM, né, de canto lírico. Foi muito interessante, eu acho que nada é perdido, né? A nossa formação, como ela não é linear, a gente vai compondo, né? Eu acabei conhecendo o maestro Abel Rocha, que foi uma referência, cantei no Colégio Músico, que foi uma outra escola, onde eu aprendi muito sobre produção de coral, aprendi mais sobre
pré-ensaio do que... Claro, no ensaio também eu estava ali cantando, e também acabei criando conexões com muita gente que eu trabalhei até hoje. E aí eu fiz a minha formação depois na Carlos Gomes, fiz licenciatura plena em música, fiz bacharelado, composição, e agora estou no mestrado em ciência da educação, mas com o foco dentro a voz do ator, né? E aí aqui também em São Paulo virou um polo do mercado dentro das artes cênicas. Então eu fiz muita preparação vocal, direção musical, escrevi, criei um espetáculo junto com o 2x4, junto com o Grupo Esparrama, né, o 2x4, que traz que tenta divulgar, né, e colocar de maneira acessível, utilizando a linguagem do clown com um quarteto de cordas. Então, a gente viajou muito aqui em São Paulo, participou de outros festivais, é um espetáculo que tem um cunho didático, mas sem ser tão professoral, né? Então, a gente conseguiu, fomos indicados à premiação, e foi uma experiência muito interessante. A gente está muito debruçado na Carmen, porque, evidentemente, é o papel que trouxe a Maria da Aparecida para o mundo. E tem uma outra questão que me faz refletir, é que ela levou 15 anos para chegar nesse papel, em outro país. Ela não teve espaço para desempenhar aqui, né, da mesma forma que ela desempenhou lá. E a gente conversando semana passada no ensaio, nós tivemos um ensaio muito bonito sobre a Carmen, pensando nessa personagem, porque a sensação que a gente tem, né? Isso eu sentia, o Rodrigo sentia, a Luby sentia, e quando a gente se encontrou, os três falaram, nossa, eu também pensava sobre isso, que talvez a Carmen tenha escolhido a Maria da Aparecida, porque é uma mulher também que quebrou barreiras, né? Uma ópera também que quebrou barreiras, né, dentro da história. E aí a gente começou a imaginar isso, quer dizer, que talvez a Carmen, ela seja a Carmen, né? A Maria da Aparecida é a grande intérprete da Carmen, porque também ela é a Carmen, de certa maneira. Essa mulher nômade, né? Sem lugar, essa estranha de dentro. E eu fiquei, enfim, a gente se debruçou, ficamos refletindo muito, e aí a gente começou a se perguntar como será a relação dessas mulheres com essa figura, com essa ópera? Essa é uma pergunta, né? Mas eu queria muito perguntar para vocês, e aí a título de muita curiosidade mesmo, qual o papel dentro da ópera que vocês sonham fazer e não fizeram ainda? Ou no caso de Esther, enfim, qual ópera, ou qual música, ou qual personagem também que você olha e diz assim, eu gostaria de ver, sei lá, Marli fazendo tal ópera, ou Érica fazendo tal coisa. Queria muito saber desses sonhos, né? Porque eu acho importante também a gente projetar essas coisas para o futuro, assim. Ficou meio truncado, mas acho que vocês entenderam. Eu queria entender como é a visão de vocês sobre Carmen, especificamente, sobre essa ópera, a relação com ela, e também qual papel vocês gostariam de fazer, ou ópera vocês gostariam de ver, enfim, de que maneira. É isso. Posso falar? Então, Carmen é muito emblemático para mim, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Carmen, um trecho da Carmen foi na orquestra de violões que eu tocava, em que meu professor fez um arranjo para a orquestra da área habaneira, que é a área mais famosa, onde ela se apresenta para todo mundo, onde a Carmen se apresenta, conta a história e fala um pouquinho da essência, que ela é livre, que ninguém pode aprisioná-la, ela ama quem ela quiser. E eu já achei incrível, mesmo não sabendo francês na época, e isso ficou plantado no meu coração. Quando eu comecei a estudar canto, o tempo foi passando, em 2011 eu tive a oportunidade de cantar no coro do Teatro São Pedro, o coro dessa ópera. E aí eu fui ficando cada vez mais perto. E aí quando eu vi a força da personagem, da Carmen, eu determinei, eu falei, um dia eu vou cantar esse papel. E misticamente nesse processo de estudo, de classificação vocal, de entender a própria voz, eu sempre tive uma voz com uma extensão grande, com bons graves e bons agudos, tudo o que precisa para fazer a Carmen. Aí, em 2015, eu tive a oportunidade de fazer a Carmen, de estudar o papel e fazer a Carmen de fato. Fiz 2 restas, a gente viajou pelo interior, com a companhia Ópera São Paulo, e aí foi um mega desafio, porque eu me via fazendo aquele papel, fazendo essa mulher forte, decidida,
que decide o que quer e morre por própria vontade, porque ela sabe que ela vai morrer no fim. As amigas vão lá, a Mercedes e a Frasquita vão lá avisar que o Dom José está lá, na porta da arena de Torada. Ela sabe que ele foi lá para tirar satisfação e ela não vai embora. E ela já viu nas cartas a morte. Então tem essa coisa com a religião, que essa coisa forte. E eu tive que trabalhar em mim uma energia que muitas vezes passa despercebido, porque às vezes quando as cantoras vão fazer Carmen, fica estereotipada no estereótipo, fica presa no estereótipo da cigana, da mulher cigana. Então ela vai sentar, ela vai abrir a perna, ela vai jogar o cabelão comprido até a cintura, que é o cabelo que eu não tinha, inclusive, ainda não tenho, por opção, ele cresce, mas eu não quis. Na época, quando me chamaram, eu também não tinha, e o diretor optou por deixar meu cabelo assim. Eu falei, então vou ficar com meu cabelo assim, no máximo pus um apliquezinho e fui. E trabalhar essa força em mim foi também olhar para esse meu lugar de, às vezes, me sentir não pertencendo. E aí a gente acaba, ao mesmo tempo, curando dores. Porque a Carmen, por ser cigana, ela ocupa esse lugar de liderança do grupo para conseguir coisas que garantam a sobrevivência dela e do grupo. Por não pertencer ao sistema. E isso acaba acontecendo com a comunidade negra. Por não pertencer ao sistema, acaba tendo que bater braço sozinha, nadar no oceano sozinho. E isso para mim foi tão forte que mudou o olhar que eu tinha sobre mim. Mudou o olhar que eu tinha sobre mim no sentido de como eu me porto nesse meio, e inclusive nesse meio de cantores líricos, em que muitas vezes eu me colocava lá na fila do fundo por conta até das questões que a Esther falou, né? De não ter dinheiro, de ser difícil, aí vai para audição, aí o colega foi de táxi e comeu porque a empregada fez comida, e você nem almoçou porque não deu tempo, porque você veio do trabalho e tem que chegar linda, bonita, com a voz maravilhosa, com tudo no lugar, né? E chegou correndo do ônibus. Essa luta da Carmen eu acabei trazendo para a minha vida. Então, quando eu terminei esse trabalho, eu me olhei no espelho diferente. Eu me tornei outra mulher. Então, sobre a Carmen, a referência que eu tenho não é de uma montagem de ópera, mas é de uma gravação que a Jesse Norman fez com o maestro japonesinho. Qual é o nome dele, gente? Que me esqueceu. Seiji Ozawa? Seiji Ozawa. Isso. Maravilhosa, assim. A gente fica assistindo, Érica. A gente está assim, enlouquecido com essa gravação. Aí eu falei, cara, essa é a melhor gravação de Carmen. E a Jessie nunca fez uma montagem de Carmen. Por ser preta, por ser gorda, ela não fez a Carmen. Ela gravou áudio. Ela gravou um áudio pela gramofone, eu acho. Mas ela não fez a montagem. Você não tem a Jessie vestida em cena de Carmen. Você não tem. E aí, eu lembro que eu morava no Rio ainda, quando eu assisti isso. Eu não estava na USESP. Devia ser em 2006, em 2007, que eu cheguei em algum computador, alguém me mostrou, e aí depois eu fui caçar na Lan House e fui assistir isso. Assim, eu fiquei impressionada. E ao mesmo tempo, assim, vendo, assim, cara, você pode ter... E aí, assim, eu era muito nova, eu tinha 25 anos na época. Assim, cara, você pode ter a voz que você tiver. Você pode ser, assim, a mais maravilhosa musicalmente, tendo a técnica mais maravilhosa. Mas, cara, você é preta e ela é gorda. Não são todas as oportunidades que vão chegar para ela. Se não chegam para Jesse Norman, imagina para mim, né? Então, foi esse questionamento, assim, que eu faço até hoje, quando vejo os vídeos dela cantando Carmen, gravando aquele LP, sabe? Que
É isso, assim. E eu acho, não sei se a gente já pode entrar já na questão da Maria da Aparecida, que tem muito disso, assim. Eu estava fuçando assim na internet, aí tinha um comentário, não sei quem foi, né? De algumas reportagens lá, que estava falando assim: por ela ser brasileira e carioca, ela se encaixou na Carmen por ela ser brasileira e carioca. E aí entra muito na questão do meu mestrado, né, que eu acabei de passar para a USP, e eu vou falar justamente sobre isso, né, sobre a questão das imagens de controle que tem em cima de nós, mulheres negras, né? E com certeza a Maria da Aparecida, ela teve isso. Por isso que, ao mesmo tempo, é muito bom a gente saber dela sobre que ela foi a Carmen, mas para mim também é muito triste saber que ela foi apenas a Carmen. Porque ela teve técnica, ela teve musicalidade, ela teve conteúdo para ela fazer qualquer coisa. Por que ela ficou só na Carmen? Né? Eu sei que é um ícone, mas por que ela ficou só na Carmen, né? Será que foi tão bem construído essa questão, né, da mulata, né, digamos assim, dessa mulata gostosona com corpão, carioca, malemolente, né? Então, assim, tem muitos pontos para a gente refletir. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque também tem a ver com a minha pesquisa. Me mexe muito, assim, porque se você tem o estereótipo, né, você consegue fazer mais coisas para quem não tem nenhum estereótipo, né? Então, assim, a gente sabe quanto mais clara é a pele, né? Quanto mais gostosona, boazuda, você consegue chegar a mais lugares que outras pessoas não conseguem, né? Então, é isso, assim, a minha referência de Carmen, apesar de nunca ver, não ter, né, ela nunca ter feito, mas é a minha referência de som, quando eu fecho o olho e ouço, é a Jessie. Maravilhosa. Vou copiar a Érica, porque quando vocês falaram de referência, na hora, eu pensei na Jessie. Mas antes de falar, né, dessa referência, eu aprendi uma palavra com a Dione e eu acho muito incrível, que é a questão da quando você recebe uma convocação, né? E eu acho que é isso que a Maria da Aparecida, eu acho que recebeu, acho que para a existência dela, né? Não só falando, claro, desse recorte da questão da Carmen, mas acho que para toda a existência dela, acho que tem isso. E para ir além desse, mesmo que tem essa questão da cigana, né, mesmo que tenha essa questão toda estereotipada desse personagem, eu acredito que ela conseguiu, naquele lugar, se expandir, se amplificar com outras possibilidades. E claro, a referência é a Jessie por ser uma mulher preta, porque é incrível, porque a voz daquela mulher era maravilhosa, e porque é uma coisa fantástica. E é muito louco, né? Porque a Jessie Norman, assim, a gente é tão absorvido pela sonoridade dela, que eu não tinha me dado conta, disso que a Érica falou, que ela não fez a Carmen, ela fez uma gravação, né? Então, assim, como a gente também... a gente não se vê, né, nesses espaços, a gente não está acostumado. Então, às vezes, assim, o mínimo que a gente recebe, a migalha que a gente recebe, a gente parece que já fica extasiado, né, com essa possibilidade, assim. Então, acho que basicamente é isso. E pensando em questão de repertório, assim, eu confesso que eu não sei se eu vou ter possibilidade de reger no Brasil, assim, orquestra, porque é um meio extremamente manipulado, controlado por homens. Se hoje a maestrina, que é branca, loira, que é a Lígia Madil, está regendo no Uruguai, quem é que vai reger? Quem que vai me dar o pódio? Qual é o homem que vai falar, não, querida, vem aqui. Então, antes da pandemia, eu tinha bastante, assim, não bastante, tinha algumas perspectivas de reger fora, né? Eu tive uma experiência na França, tive uma experiência no Paraguai, então eu achei que a coisa de regência ia ser para esses lados aqui. Aqui no Brasil, eu não, assim, sinceramente, eu acho que eu não sei se eu consigo subir num pódio para reger a orquestra, não. Porque também assim, é um espaço que é dominado por homens brancos, héteros, cis, e que essa discussão do privilégio, eles nem, assim,
sei lá, não é uma coisa nem que está dentro da pauta deles. A gente simplesmente não existe. E é isso aí. Queria perguntar para a Érica, então, para a Marli, qual personagem que elas... Érica, né? Qual personagem, Marli, que vocês gostariam de fazer ainda? Vocês falam, não, quero fazer, gostaria de fazer tal personagem. Sobre personagem, não, eu não tenho, assim, uma... eu gosto muito da obra sinfônica do Requiem de Verdi, mas também porque eu tenho uma referência da soprano Price, cantando também, que é maravilhosa. Aquela mulher é uma diva. Eu falei assim, gente, se eu cantasse o Requiem de Verdi, assim, na metade do que ela canta, 1/3 do que ela canta, assim, eu já estaria muito feliz. Então, por ver, assim, ela cantando o Requiem de Verdi, eu gostaria também de cantar, assim, porque eu acho que é uma obra incrível, incrível, maravilhosa, e eu tenho realmente um sonho de cantar isso na vida. Bom, eu sou uma pessoa... Como eu sempre gostei muito de teatro, e eu acho que eu caí na ópera justamente por isso, porque dá para juntar minhas duas paixões, que é cantar e interpretar. Então, todas as vezes que eu tenho que fazer um personagem, eu fico enlouquecida, lendo, anotando, escrevendo todas as intervenções emocionais que eu posso ter ali, trabalhar, e às vezes até os colegas ficam olhando assim, nossa, por que ela está chorando? Porque às vezes os cantores de ópera vão por uma linha de interpretação mais mecânica e eu vou daquela de tem que arrancar roupa, a gente arranca a roupa. E aí o povo olha e fala, tá muito. Aí depois eu vou me encontrando nesse processo de conhecer muito mais a fundo o personagem e me conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2016, que eu não sabia que tinha, 3 óperas do Donizetti, onde ele fala das 3 rainhas, que são Maria Stuart, a Mary Stuart, a Rainha Elizabeth I, e ele fala da Ana Bolena. Ele conta a história, e eu não sabia que ele tinha, porque no meio da ópera, quando se fala de Donizetti, a gente lembra logo de Elixir do Amor, que é comédia. E quando eu descobri que tinha esses personagens tão incríveis, e eu tive a oportunidade de cantar uma delas, que foi o Roberto de Verret, que eu fiquei muito feliz, foi no Teatro São Pedro também, eu falei, vai ter Rainha Elizabeth I Preta, sim! E o meu Black Power vai ser minha coroa e eu não quero saber. E aí eu entrei no palco com aquele vestido bufante, com o cabelo para cima, e todo mundo se ajoelhando nos meus pés, toda vez que entrava em cena, eu falei, tá, meu bem! Assim que eu gosto. Achei incrível. Então foi um sonho para mim poder viver isso. O Requiem de Verdi também, nossa, que sonho. Também pela da Leontine Price, que é uma diva. Quando eu fiz a Carmen, eu fui ouvir essa gravação também da Jesse Norman, que para mim é a melhor. E aí tem um vídeo com a Grace Bunbury, uma cantora negra incrível que eu assisti, eu comi com os olhos e tudo, porque para mim foi uma referência. Eu falei, gente, dá para cantar, dá para ser negra e fazer esses papéis. E para não ficar no estereótipo muitas vezes do cantor lírico, da cantora lírica negra, que ou faz a Ida ou faz as pretas todas, que tem que ser escrava, subjugada, liu, que, sabe? Eu falo, não quero ficar nesse lugar, eu quero um lugar amplo. Então, eu tenho tantos sonhos que eu acho que se eu vou falar de todos os papéis aqui, eu vou ficar, acho que vai ter que abrir outras lives assim de 2 horas, porque a cada dia que eu encontro uma ópera, eu falo, eu quero esse personagem. Nossa, esse personagem é incrível. Nossa, que mulher incrível, eu quero fazer. Eu tive a oportunidade de fazer a Abigail do Nabucco, que também foi um sonho, que é uma rainha incrível, uma mulher ultra forte. E aí eu fiquei analisando. Todas as mulheres fortes na ópera acabam, às vezes, saindo de louca. E aí eu sempre tomo esse cuidado na hora de interpretar, para não fazer a louca. E aí muitas vezes tem diretores que querem que eu vá para esse viés. Não, ela é louca. E eu falo, não, ela não é louca, querida. Só porque ela é forte, ela decide que ela quer, ela é louca? Não, meu bem, ela não é louca. Espera aí que eu vou mostrar para você que ela não é louca. E aí eu vou desenvolvendo. Nossa, incrível. A Ida foi um sonho que foi interrompido pela pandemia.
Eu tenho o sonho de... A Butterfly, eu realizei esse sonho de fazer, que era uma mulher incrível, japonesa. Então, foi muito legal ter a oportunidade de fazer. Com a minha cara de negra, o diretor optou por não pintar a minha cara, eu achei maravilhoso. Então, eu posso dizer que eu estou tendo muita boa sorte nesse curto período que a minha carreira está andando, que eu estou fazendo coisas que são fora da caixa. Eu queria pegar um pouco a deixa do sonho, né? Acho que uma das vantagens, né? É por isso que acho que a gente se agrega à arte, ao teatro, é que o sonho é possível, né? Tipo, a gente pode trabalhar a partir daquilo que não é real, e nesse sentido a gente pode, né, criar encontros impossíveis. E aí a gente está desde da nossa última, desde que a gente começou a trabalhar com essa ideia, Carmen e Maria Aparecida, um pouco em cima daquilo que a Johnny falou, que a gente tem essa sensação assim, né, de como se a Carmen pudesse encontrar a Maria da Aparecida, né? Como se elas pudessem conversar uma com a outra, né? E aí a gente queria fazer essa provocação para vocês, se vocês estivessem nessa conversa também, se os deuses todos do teatro permitissem, as deusas, que numa conversa tivesse ali a Maria da Aparecida, a Carmen e vocês ali, tipo assim, que conversa que seria essa? O que vocês falariam, o que vocês gostariam de ouvir, enfim, toda a liberdade aí do que pudesse ser esse encontro. Olha, eu acho que eu não falaria. Porque, primeiro assim, né, primeiro que assim, eu iria querer saber, assim, de tudo sobre a Maria da Aparecida, né. Mas, assim, eu fiquei muito curiosa sobre a questão do final da vida dela, né, sobre a questão da solidão da mulher preta, né. Como é que pode você morrer, cara, você ficar 2 meses para ser enterrado, você só descobrem 1 mês depois que você morreu, e só ser enterrado 2 meses depois. Isso para mim, assim, eu fiquei muito, muito passada com isso, né. Como pode, assim, você ter sido uma artista fantástica e ter esse fim de esquecimento, né. Então eu queria saber, assim, como foi para ela isso, né. E como foi para ela lidar com a Carmen, no sentido de: "Cara, eu sou o personagem Carmen, nós nos encontramos aqui, mas na vida, talvez eu não seja a Carmen na vida", né. E como deve ter sido, se ela teve muito assédio, se não teve, né. A gente tem que pensar também, cara, uma França racista, machista, né, com uma mulher carioca, negra carioca. Então a gente, né, eu queria saber muito mais essa questão, assim, desse recorte de gênero e classe, que junta com o artístico, né, do que outra coisa, assim. Acho que minha curiosidade ia ser mais essa, né, questão de terapia, sabe, quase uma sessão de terapia, entendeu, de assim, de como que ela se sentiu, como foi isso, né. E aí eu ficaria curiosa, assim, de querer saber o que que a Carmen falaria para ela, né. No sentido assim: "Olha, eu acho que você pode fazer assim, pode fazer assado", que bem diretor mesmo, né. Acho que Carmen poderia chegar e falar assim: "Olha, você pode fazer assim, pode fazer assado, sabe aquela cena, você pode fazer assim, sabe aquela nota, talvez fazer desse jeito, né, botar a mão na cintura em algum lugar, jogar o cabelo assim", não sei. Eu acho que a Carmen seria uma baita de uma diretora, assim, nesse aspecto, assim. Acho que é isso, eu viajei, mas acho que é isso. Pô, me deu uma cena já. Já me deu uma cena para escrever. Maravilhosa. Dione, acho que era legal você comentar um pouco como você sente essa morte da Maria da Aparecida, né? Fala um pouco como que... Quando eu descobri a Maria da Aparecida no Natal do ano passado, eu não gosto muito de Natal, tenho dificuldade, eu gosto de Natal, uma época que eu fico meio mexida,
E aí me isolei da família e fui para o computador, comecei a ouvir música, eu gosto muito de música, né? E gosto das músicas que eu não estudei, que eu não tenho acesso, que me levam para outros lugares, né? Fugindo do Natal, fui para a ópera. Falei, eu vou fugir aqui do Natal, vou entrar num lugar que eu não habito, geralmente, né? Porque a gente não tem o hábito de ouvir ópera. E aí, quando eu cheguei na Maria da Aparecida, ela surgiu. Não sei o que eu digitei também, eu sei que apareceu a Maria da Aparecida no computador. E aí, aquela voz, aquela presença, aquela mulher, comecei a pesquisar e, de fato, fora, né, o fato dela ser uma figura histórica, a primeira mulher a cantar na Ópera de Paris, a mulher negra, carioca, da Tijuca, tudo ia me impressionando, porque aí eu também vi algumas semelhanças de trajetória. Mas quando chega no final, que você vê essa mulher, né, essa rainha, né, essa mulher que tem toda uma realeza por trás dela, se a gente for pensar, né, do que ela construiu, as forças que essa mulher moveu para ocupar aquele espaço e mais, ocupar o espaço sem perder a identidade dela. Ela levou a ancestralidade dela e a presença dela para aquele espaço. Ela ocupou o espaço, ela não foi transformada pelo espaço, ela transformou o espaço, ela abriu uma fenda naquele espaço, né? E a gente sabe que tipo de energia precisa ser movida. E aí, quando chega no final, e essa mulher, você vê que ela termina sozinha, sem contato com a família, dentro de um necrotério, né, de um ML francês, sendo que nem o governo francês pôde fazer nada, porque ela nunca pediu a cidadania francesa, ela optou por morrer brasileira, e que o governo brasileiro não tomou nenhuma atitude para lidar com esse corpo, ela foi abandonada pelo Brasil novamente no fim da vida, isso me revoltou. Na verdade, o que me moveu a escrever essa peça, fora a minha paixão por ela, o meu amor, é uma revolta profunda com esse tratamento. Eu acho que é mais do que reparação histórica, é uma reparação espiritual. Porque o que fizeram com essa mulher e o que fizeram com a gente, porque assim, como que eu não sei que ela é brasileira? Como que eu não tenho essa mulher como uma referência de artista no meu país? Eles roubaram a Maria da Aparecida da gente. O Brasil, e eu faço também uma ponte com a questão da próprio nascimento dela, porque ela é filha de um pai que ela não conhece e que dizem que é o filho de um ex-patrão da mãe dela e que era um homem branco. E aí eu fico pensando que ela foi abandonada pelo pai, ela não foi reconhecida pelo pai e ela não foi reconhecida pelo país. E aí, como virar as costas para isso enquanto artista e enquanto uma mulher que também estou aqui movendo muitas forças para continuar existindo como artista, né? Érica e eu, a gente vem do mesmo lugar do Rio de Janeiro, então a gente sabe as forças que são, né, que a gente precisa mover, internas, inclusive, não só pelo sistema, mas por questões internas que são muito particulares, que cada pessoa sabe o que precisa fazer para conseguir atuar. Como não me posicionar em relação a isso? E esse final dela, para mim, é vergonhoso, né? Eu sinto vergonha mesmo, fico constrangida, porque depois que ela morre, quem vai atrás desse corpo para dar pelo menos um enterro, para ela não ser enterrada como indigente, é um grupo de franceses. Então, é muito duro, porque eles anunciaram no jornal que tinha esse corpo lá há 2 meses no IML. O governo brasileiro não moveu uma palha para tomar alguma atitude em relação ao corpo, ou de trazer, ou de dar um enterro decente. E esse grupo de pessoas se une e entra na justiça e consegue enterrá-la. E aí você vê o enterro dela, ela não tem assim uma lápide, sabe? É uma cova com terra. Não tem uma lápide, não tem o que ela fez para o Labice, não fizeram por ela. Então, é muito revoltante, assim. Ao mesmo tempo, é o retrato de um país que não consegue olhar para dentro, a gente só olha para fora. Porque se ela fosse a Jessie Norman, talvez aqui ela fosse mais reconhecida, porque vem de fora, mesmo sendo negra. Então, assim, falei tudo isso porque eu fico muito em ebulição quando eu penso nessas coisas todas, e tô, né? Mas esse final dela, ao mesmo tempo, eu fico pensando na pessoa que cuidava dela. Ela tinha uma cuidadora indiana, que era uma mulher indiana, e que foi a pessoa que cuidou dela até o fim. Na verdade, ela não ficou 1 mês, ela ficou acho que 1 semana, porque foi o tempo da cuidadora ir num dia e depois voltar e descobrir o corpo. Ela foi encontrada na banheira, nua. Então, a gente também não sabe exatamente do que ela morreu, ou se ela mesma provocou a própria morte. Ela foi encontrada meio Whitney Houston, que também isso é uma coisa que me pira.
imaginar que essas duas mulheres terminam sozinhas numa banheira encontradas, assim. Então, assim, é muito violento. Essa história, por mais que a gente veja beleza e potência e tudo mais, não dá para virar as costas para a tragédia, que é a história dela. Porque é o tipo de tragédia que não pode se repetir. A gente não pode permitir que isso seja perpetuado. Então, assim, eu acho que esse final da Maria da Aparecida, esse necrotério, esse país que vira as costas, para mim é o grande símbolo, né, do que é esse país em relação aos corpos negros, por exemplo, em relação às presenças negras, em todos os espaços. Porque eles conseguiram virar as costas para ela, que fez tudo isso. Você imagina para as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem... Enfim, é muito revoltante, né? Não tem nada de meritocrático nem de perfeito nessa história. Eu não consigo olhar para essa história sem pensar na dor. Por outro lado, às vezes eu tento me conectar com ela, fazer uma mesa preta, não é uma mesa branca, né? Eu faço uma mesa preta com ela e eu fico me conectando com ela, pedindo para que ela converse comigo, porque eu gostaria muito que ela gostasse desse trabalho. Eu gostaria muito que ela olhasse para esse trabalho e dissesse, tá legal. Porque eu sei que ela não diria tá ótimo. Ela não devia ser uma pessoa que diz tá ótimo para, né, para tudo. Mas talvez ela dissesse, não, tudo bem, não passaram vergonha, foi legal, né? Foi digno. E aí, por isso que eu fico na potência também. Eu acho que trazer a potência dela, sabe? Trazer essa beleza, porque eu não quero oferecer um banquete da dor, porque isso não emociona. É uma conversa que eu tenho muito com Esther. Né? Eu quero ver aguentar um corpo altivo, falando em primeira pessoa, vivo. Agora, eu não posso virar as costas para esse dado. Né? Esse dado ele é muito importante, ele é o tapa na cara final. Agora, ela, enquanto assim, personagem, eu acho que a potência dela é que é o motor para o trabalho. Estou tentando até explicar mais ou menos por onde a gente está indo de pensamento, assim, como dramaturgia, né? Como dramaturga. Porque aí eu quero ver como as pessoas reagem. Porque as pessoas querem o drama, né? Quer chorar, sentir pena, falar, ai, tadinha, gente, aí vai comer uma pizza depois. Eu quero, assim, que as pessoas fiquem surpresas com o que elas vão ver e que, no final, elas não durmam mais, que elas fiquem assombradas. Eu quero lançar uma assombração nas pessoas, entendeu? Então, enfim, é isso. A Lubi não abre, não pede para falar dela, que aí eu fico 40, 50 minutos nessa coisa, porque, assim, a Maria, para mim, ela representa muito o Brasil. O pior do Brasil e o melhor do Brasil. Ela é o pior e o melhor do Brasil. Empolguei, tá vendo? Não posso falar. Ai, Mali, desculpa. Adorei. Ai, desculpa, Mali. Foi Ai, incrível. peraí, perdão. Eu queria fazer só uma perguntinha rápida. A cuidadora dela é viva? É viva. Acho que é isso. Eu não vou lembrar o nome dela agora, eu vou pegar aqui. Ela é viva, e é muito linda a relação dela, porque ela leva torta de limão para o túmulo. Ela alimenta o túmulo, porque dentro da cultura dela tem essa coisa de você levar alimentos. Então, a Mazé, que escreveu a biografia, conta que é muito emocionante ver a devoção dessa cuidadora com a Maria da Aparecida. E eu vou contar só mais uma coisa rápida, porque ela teve grandes amigas, né? Poucas amigas, mas muito leais. Isso é um dado também que, para mim, diz muito sobre ela. Eu tive contato com 3 pessoas que conheceram a Maria da Aparecida, e uma delas é, inclusive, uma artista trans. E aí o que ela me disse foi, olha, não me peça para falar de nada da intimidade da minha amiga. O que eu posso dizer para você é que ela era generosa, bem-humorada, inteligente e não gostava de lidar com brasileiro aqui na França, que ela tinha preguiça. Que ela evitava a todo custo ter contato com o brasileiro. Mas a lealdade das pessoas. Então, assim, essa cuidadora que se tornou amiga, né, que ela levava a filhinha para trabalhar e tal, é uma pessoa leal. Então, assim, a lealdade das pessoas a ela, né, com ela já não presente, é uma coisa que me emociona profundamente. E essa cuidadora está viva, e para mim, assim, ela está no trabalho, ela vai entrar de alguma forma, ou a gente falando dela, porque ela é uma das pessoas que eu quero agradecer, porque ela deu muito amor para Maria no final da vida, né? Acho que a Marli ia falar, né? Aí. Sim, então, nossa, quando você falando da história dela, eu pesquisando também, quando eu encontrei, isso foi uma coisa muito forte. Esse fim dela foi forte porque demonstra o tratamento do Brasil com os artistas,
mesmo quando sai. E aí me fez refletir várias coisas, porque quando a gente decide estudar música clássica no Brasil, qual que é o nosso olhar? Sempre para fora. Sempre para fora. Então, se você só vai ser reconhecido se você sair do Brasil, você só vai ser uma grande estrela se você sair do Brasil, e aí a gente fica nessa busca quase que doente de sair do Brasil. Então, se você não entra numa cadeira, num coro ou numa orquestra, o olho é para fora, sempre para fora. E aí, quando você não consegue, porque a gente sabe tudo o que implica sair do Brasil. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter subsídio, porque você tem que comprovar para poder ir. Se você consegue a bolsa, às vezes a bolsa só paga o curso, não paga a sua estadia lá, então você não tem como comer, não tem como dormir. Aí você não pode trabalhar lá porque você tem visto de estudante. É uma luta. E aí, na hora que você vai ticando os itens, você fala, putz, eu não tenho nada disso, não vai dar para ir. E aí a vida vai passando, e aí, como as bolsas são sempre para jovens, você passou dos 30, acabou. Ou você vai para trabalhar, ou você não vai mais, porque você não consegue mais bolsa para nada. E ela conseguiu, foi trabalhar, fez a sua história, foi incrível, e termina assim. E aí eu fiquei olhando e pensando, não importa o quanto você faça, o quanto você vença, você vai ser sempre um brasileiro que depois no fim vai ganhar nem um tapinha nas costas e não muito obrigada, as pessoas nem vão saber quem é você. E aí isso me fez refletir de um outro lugar, também trazendo para essa reflexão de o que a Carmen diria para Maria da Aparecida. Eu acho que as duas, tanto a Carmen quanto a Maria da Aparecida, são vítimas de um sistema, porque a Carmen termina morta pelas mãos de um homem completamente enlouquecido, que não aceita o não que ele recebeu na cara, e ele fica naquela coisa, né? Você vai ficar comigo? Você vai? Ela não. Você vai? Ela não. Não. Então você não é minha, você não vai ficar com ninguém. Toma. E aí as montagens resolvem os jeitos que elas vão morrer, que é sempre muito trágico, sempre muito triste e muito doído. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a Carmen, na primeira vez que eu caí no chão morta, eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, que energia é essa? Que coisa horrível. E trazendo isso para Maria Aparecida, ela foi a vítima de um sistema. Por mais que ela tenha vitórias, chegou no fim, as pessoas colocaram ela no lugar dela de preta, não merece nosso respeito, sobretudo do governo brasileiro, que olhou uma artista que levou o nome do Brasil para fora do país, ainda assim não mereceu respeito. E aí, olhando para esse lugar, eu ressignifiquei muito do que eu tinha determinado para a vida como artista. Eu falei assim, se nós não lutarmos por uma mudança no sentido de eu vou ser reconhecida no meu país, não vai ser uma rota de fuga para chegar lá fora e ficar olhando para os brasileiros e falar, o Brasil não presta, que tem um monte de amigo meu que faz isso e eu quero matar todos na unha, e quando olham para o Brasil e falam assim, mas aí estudaram aqui, se prepararam aqui, foram para lá semi-prontos, aí lá o europeu deu o selo de bondade, e aí agora fica falando mal do Brasil. Aí eu quero dar na cara de todos, né? Aí eu me seguro igual você, Johnny, porque senão eu saio gritando na internet, na cara de todo mundo, e eu falo, não, deixa eu fazer a fina. Senão eu, seus loucos. E a Maria da Aparecida virou uma inspiração para mim. Eu achei uma gravação dela esses tempos, cantando uma canção do Valdemar Henrique, Jardim de Oeira, que é um ponto de umbanda incrível. E aí você escuta a força a força dela como artista na voz dela. Eu falei, gente, que coisa. E aí eu tive que cantar essa mesma canção. Eu falei, nossa, eu não posso fazer menos, Maria. Dá licença, vou fazer, hein? Eu tenho essa coisa de toda vez que eu vou fazer, eu lembro do ancestral que fez muito bem, e aí eu peço licença. Então só dá eu na coxia lá pedindo licença para os deuses, para os ancestrais. E é como a Érica disse, eu não ia falar muito, eu ia só ficar ouvindo os dois debaterem e querer entender isso. Como vocês, mulheres subjugadas, têm que todos os dias buscar uma energia cada vez mais forte, porque você toma um tombo hoje, tem que levantar mais forte amanhã. Toma um tapa hoje, tem que levantar mais forte amanhã.
esse levantar mais forte amanhã é muito desgastante, que nós, mulheres pretas, temos que fazer todos os dias, porque às vezes a gente nem se liga que a gente está sendo jogada para escanteio. Quando a gente se liga, isso é tão doído, mas ainda assim a gente tem que seguir no dia seguinte. Se a gente quiser crescer, a gente tem que levantar a cabeça e falar, ok, vamos lá. Isso, para mim, Maria da Aparecida, ó, de parabéns, não tem o que falar. Ela vai renascer numa outra condição, meu bem. Beyoncé não será ninguém. E esse ponto que você falou tem uma frase que para mim é uma peça inteira, porque o ponto diz: na coroa de anjo tem gongar. É muito bom, né? A coroa de anjo tem gongar. Estou aqui, Santa Peronomútil. Estou mais para a deusa, né? É muito maravilhoso. Gente, ela é incrível. Eu fico aqui, conversaria tipo 20 anos. Eu acho que eu escreveria só sobre ela. Não, a primeira peça sobre infância, a segunda sobre... Porque quando eu começo, o povo fica assim, ela vem ela falando... Parece uma profeta, né? Gente, vocês nunca ouviram a palavra de Maria da Aparecida. É muito bom. É muita força, né? Muita força. E uma coisa também que só para concluir, que eu acho incrível é que ela é paradoxal, né? Não é uma heroína perfeita, ela é imperfeita, ela é anti-heroína. Tem coisas dela que eu falo, gente, é muito forte, muito maravilhosa. Ah, que massa. É tão legal, né? Porque você vai ouvindo e vai compondo essa questão desse sonho, assim. Eu acho que, imaginando, eu gostei muito dessa ideia que a Érica trouxe. Eu imagino as duas, porque eu vi algumas entrevistas dela, e eu acho que a minha irmã é francesa, quer dizer, minha irmã é brasileira, mas praticamente 40 anos na França, ela já esqueceu, tipo, fala com a gente metade em francês, metade em português, aquelas coisas, ela me lembra muito o sotaque. E eu acho que ela é muito divertida, ela tem um senso de humor, então eu acho que as duas eu ri muito. Eu fico imaginando as duas, não, canta assim agora, eu vou tocar para você. Não, tem um documentário do Nelson Freire, e tem uma cena dele com a Marta Argerich, que eles vão limpar o piano e ele briga com ela. Eu acho que é isso que seria a Maria Aparecida e a Carmen. Elas duas brigando e não sei o quê. Não, agora é minha vez. Acho que ia ser muito, assim, uma coisa que me remete à alegria, assim, né? Eu acho que elas não iam ficar só nesse lugar da dor, acho que elas iam até fumar ali e tal, tomar uns drinks e tal, ser meio da contravenção ali, subverter, acho que elas são subversivas. Agora, se eu encontrasse, assim, se eu tivesse essa oportunidade, acho que é muito doloroso, assim, eu pediria desculpas, assim, porque eu acho que não tem, assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito, isso me mexeu demais, tive pesadelo, eu até me debrucei depois com a Dione, ela falou, Esther, essa mulher, ela assombra a gente, e eu, assim, acho que pediria desculpas, e também, porque tudo isso me atravessa, né, eu como mulher negra, essa questão de viver, também essa questão da solidão da mulher negra, então tudo isso é um lugar que ainda... Não sei, eu acho que eu tentaria criar uma rede de apoio, uma rede de afeto, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? E aí, quando a gente fala, né, eu até, na época, eu tive uma ideia, ainda está um projeto aí meio que, assim, ruminando, né, em gestação, de criar um instituto para oferecer ferramentas para que outras meninas não passassem pelo que ela passou. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos artistas que passaram, até Bistem. Então, a gente tem a Margareth Menezes, que acabou de ter uma questão agora no Carnaval, que não teve ninguém, a mulher, sabe, não tinha ninguém, ela não tinha live para fazer, né? E aí a gente tem Johnny Alf, que foi injustiçado dentro da Bossa Nova. A Laíte Costa, que está viva e não tem nada. A gente tem o Wilson Simonal, que foi julgado, sabe, cancelado, né, que é a palavra da moda, cancelado, sabe, e teve uma entrevista que os filhos dele foram no Jô Soares, o Jô Soares foi de uma indelicadeza, de uma grosseria, que falou, seu pai era um preto arrogante, cara, gente, eu fiquei assim, ó, eu não consegui mais nada, porque a vontade, a ânsia que você tem, então assim, que arrogante, que domínio que essa branquitude tem de chegar e assim, desconstruir para os filhos, sabe, que desrespeito é esse, assim, que total. Então, a gente segue sendo apagado, a gente segue num genocídio cultural
agora, né? Então, assim, o que me incomoda muito dentro da história da Maria da Aparecida é, cara, o que eu posso fazer? Porque, assim, do jeito que está, não dá. Mas o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer praticamente, de verdade? Né? Eu não estou dentro de uma... Né, não estou dentro de um controle, não estou dentro de uma instituição, e mesmo assim, às vezes você está dentro de uma instituição não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente não tem tanta diversidade assim. Né? Então, que tipo de futuro a gente pode construir para essa futura geração? Primeiro, para que a gente seja parceiros, para que eu quero que você vença, eu estou torcendo por você porque você está torcendo por mim também. Sim, porque isso, eu gosto muito de uma fala da Carla Cotirene, essa cosmovisão de competitividade, de julgamento, isso é coisa de colonizador. A música erudita precisa de uma postura decolonial urgente, para ontem, para a gente precisar de uma questão decolonial. Porque as próprias relações... Às vezes, assim, você é o único, é o preto único naquele espaço, porque o maestro branco gosta de você, mas também não pode chegar outra pessoa. Gente, isso é horror. A nossa ancestralidade é coletiva, é parceira, assim, me perdoe, eu vou ficando assim meio... Do jeito que a Dione fica com essa questão da Maria da Aparecida, isso me pega. Porque, assim, isso é um negócio que eu tenho um compromisso com a minha vida, mas, assim, eu não sou a Oprah, né? Eu sou a Esther, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Né? Então, até porque para criar esse instituto eu preciso de parcerias, eu preciso de, sabe, projetos, eu preciso de outras pessoas que estejam dispostas a mover esse futuro, né? Então, é algo assim que eu deixo assim meio para o universo e falo, cara, não sei, vamos deixar aí, mas eu acho que seriam essas questões que eu traria para ela, mas também eu trago muito para o meu momento, porque eu olho para o lado e estou vendo pretos cancelados e com carreiras e sem continuidade, estão vivos, a Laide Costa está viva, a Margareth Menezes está viva, sabe? E sem empregos, e sempre tendo que negociar, e sempre uma barganha. Então, assim, é muito duro. Eu acho que, assim, hoje... Porque acho que, além de tudo, acho que o maior desafio é a gente ter saúde mental, é a gente estar vivo, é a gente não ficar só falando de racismo, é a gente viver, a gente desfrutar, porque a gente também tem direito à nossa existência, sabe? Então, assim, o racismo ele é uma estrutura tão perversa porque ele ocupa a nossa vida, a gente não pode viver. A gente não pode falar de prazer, de alegria, é horroroso, é um negócio que você tem que estar tão focado que senão daqui a pouco você vai na rede social só fazendo palestra para a galera, e a gente nem criou esse negócio, sabe? A gente não tem direito de viver a nossa existência. Então, é isso, gente. Eu vou fechar, porque senão eu vou dar outra palestra aqui. Você falou desse processo, eu descobri há pouco tempo que tem uma outra cantora que é negra também, mineira, Maura Moreira, que mora na Alemanha, e assim, ela tem Alzheimer, ela não tem mais família, e ela tá lá, assim. E aí, quando eu encontrei essas histórias dessas mulheres que fizeram história, e à medida que elas vão envelhecendo, vão sendo apagadas, eu fico sempre pensando da perversidade desse processo de apagamento. Então, eu acho que Tessa falou, né, Esther, o que a gente pode fazer? O que eu tenho feito? Eu tenho assumido o compromisso, que eu também dou aula. Toda vez que eu dou aula para alguém, eu busco sempre dar referências negras. Então, eu vejo que muitas colegas minhas vão no Google olhar as referências de cantoras, não conhecem uma negra. Aí eu vou lá e falo, Gracie Bumber, Shirley Verrett, Nancy Graves, todas as cantoras negras. Aí eu falo, escuta Maura Moreira, Maria da Aparecida, fica todo mundo com aquela cara assim, né? Então eu planto essa semente, e aí depois voltam, todo mundo fala, caraca, que vozes são essas? Eu falei, então, querida, para de ficar ouvindo só as brancas. Não é ódio, não é, tipo, agora eu vou cancelar as brancas, não é isso. Mas é mostrar para as pessoas que elas também têm referências dos seus pares. Porque eu também cresci achando que eu ia ter que ser branca se eu quisesse ser cantora lírica. E aí depois, quando eu vi essas pessoas, eu falei, não preciso, eu posso ir para teatro sim com o meu Black Power. Eu não sou obrigada que eu estou tampando a visão do coleguinha, não. Você que deu um passo para o lado, entendeu? Então,
Porque às vezes a gente escuta aí, sai, seu cabelo. Não, seu cabelo tá tampando coisa nenhuma. Dá um passo pro lado que eu não vou prender, não. O que é? Não vou vir de coquinho, não. Entendeu? Então, isso também perpassa da gente se encorajar e da gente falar de um outro lugar. E às vezes vão achar que a gente é grossa assim, vão achar que a gente é metida assim, porque é esse lugar que colocam a gente. Quando a gente se coloca, a gente é metida. Que achem que eu seja metida, assim como Maria Aparecida foi. Foi lá e deu na cara do povo e fez a Carmen sim, e acabou. Muito bom. Fico imaginando a Marli desculpa. chegando, o figurinista falando, gente, a coroa. Aí ela faz, querida, não precisa. Johnny, peço licença só um minutinho. Marli, eu acho sensacional. Eu acho que assim, né? Isso que a gente está, acho que isso nos motiva mesmo, né? Tanto que, por exemplo, dentro do meu quadrado, né? O que eu posso é trazer sempre essa imagem, né, de outras referências, né? Trouxe você, a Érica, dentro do podcast, dentro do meu perfil ali, trago até o próprio projeto que o Iberê Carvalho fez no ano passado. Então, eu acho que são... O que me incomoda é porque eu vejo que tem outras áreas se mexendo. Então, quando eu vejo a medicina Ayurveda se questionando por que não tem representatividade de pessoas pretas, cara, por que a música de conceito não vai fazer essa reflexão? Então, assim, essa conta não é nossa, mas isso também eu não consigo falar, sabe? Os caras podem se mexer, porque a questão do privilégio é muito boa, né? Então, assim, quando você tem a W. Thompson, que o CEO tem uma publicitária, que é a Rafa Martins, que é uma mulher preta, e ele chega para a Rafa e fala, a gente precisa fazer uma mudança dentro da estrutura onde as pessoas... Porque ele olhou e ele não viu, ele só viu a Rafa de preta. E aí ele falou, não, eu quero mais pessoas aqui dentro. Cara, ele era um homem branco. Ele se tocou do privilégio dentro de uma campanha de publicidade, isso no Brasil. E aí eles conseguiram fazer uma campanha que era 2020, onde mais 15 agências de publicidade se juntaram ao Ministério do Trabalho para fazer com que a equipe tivesse não só pessoas pretas servindo, as pessoas estão se mexendo, sabe? Então, assim, a nossa área não tem interesse nenhum, né? É o que eu sempre falo, as pessoas não têm interesse na nossa vida, porque tá bom do jeito que tá. Então, assim, você faz a sua parte maravilhosamente, a Érica faz, nós, mulheres pretas, a gente está fazendo. Eu quero ver essa galera lá em cima. O que me incomoda é assim, ou essa árvore vai balançar, ou eu vou botar dinamite nela. Não sei se eu tenho, eu sou meio... Né, não sei se eu não tenho força para isso, mas talvez seja a minha palavra, talvez seja a minha presença, talvez seja você, né, não convidada para muitos lugares. Eu sempre vou bater no martelo, assim, né? Que é um martelo já cansativo de falar, que é a questão da educação mesmo, né? Não tem jeito. Porque, assim, na música clássica é muito elitista, né? A gente sabe que é muito caro. É caro, gente, pagar aula de canto. É caro pagar aula de instrumento. Que pessoa preta vai ter R$ 180 por aula no barato para pagar? Não tem. Não tem. Então, quando a gente tiver um governo, um desgoverno, né, que não investe em educação, porque, assim, a minha história vai de encontro com a Marli Montoni, que vai de encontro com a sua. Nós três tivemos projetos ou instituições públicas onde a gente teve a oportunidade de ter acesso. Enquanto essa oportunidade não chegar, esse número não vai bater, não vai ser igual. E isso é o que eu bato, assim. Eu olho para o USESP, cara, enquanto não tiver pessoas que se propõem em dar aula para professoras pretas de graça, em dar aula de instrumento de graça, cara, como fizeram comigo, não vai ter gente preta lá. Não vai. Então, assim, o que eu tenho feito eu meio que adotei uma ex-aluna minha do Baccarelli, eu dei aula durante 8 anos no Instituto Baccarelli. E eu saí de lá porque eu realmente precisava estudar para me preparar para o mestrado. Por isso que eu saí de lá. Saí de lá com muita dor no coração. Mas aí eu adotei uma menina. A Edileuza. Não, Edileuza, você agora, vamos lá. Vai fazer sua licenciatura em música, vai fazer suas coisas. Porque assim, cara, porque ainda tem isso, né? Porque assim, a gente ainda tem uma estima
baixa pra caramba. Então, a gente precisa também de gente que fica lá nos incentivando, né? Porque é um saco a gente chegar na loja, ser seguido. A gente chegar no lugar, todo mundo olhar pra gente com cara feia, com cara torta, não sei o que, não sei o quê. Então, é muito natural a gente olhar para o Zesp e falar que aquele lugar não é meu. Olhar para o Teatro Municipal e falar que aquele lugar não é meu. Então, a gente precisa de pessoas, como nós agora, que a gente olhe para alguém e fale, não, esse lugar é seu também. Se é meu, é também seu. Então, vamos embora. Eu acho que, assim, a gente não consegue mudar o mundo agora. O que a gente pode fazer, né? Uma andorinha só não faz verão? Cara, mas uma andorinha fez verão na minha vida. Posso fazer verão na vida de uma pessoa. Então, é o que eu tenho acreditado e eu acho que também me relacionar com o africano me ajudou muito, porque meu companheiro é de Guiné-Bissau, então ele traz muito essa questão do Ubuntu. Ele tem até uma culpa social, também até converso com ele sobre isso, que acho que também a gente traz muito disso também. A gente que nós somos pretos e a gente dá certo, né, digamos assim, a gente traz também uma culpa social, né? Caramba, e os meus que ficaram para trás? E as meninas que brincavam de boneca comigo, que, né, os meninos que brincavam de botão com meus irmãos, que todo mundo morreu, morreu, virou menino de rua lá na Candelária, morreu, o outro morreu no assalto a banco. Cara, brincavam lá com a gente. Eu não sou diferente em nada deles, não sou, né? Nós não somos diferentes em nada do pessoal da Cracolândia, né? Estamos tudo aí. Então, é isso, assim, a gente precisa pensar, então, no micro. É a solução que eu vejo agora, porque, assim, se for pensar no macro, no nosso governo, na situação que está o nosso país, cara, nada vai acontecer. E é isso, assim. E a questão da música clássica é muito elitista, porque a música clássica no Brasil, ela foi feita para elite, né? Se você vê na história da música, as escolas, o Conservatório Brasileiro de Música, a USP, ela foi feita para essa elite brasileira, enquanto, né, os nossos antepassados foram totalmente deixados de lado no pós-abolição, né? Cara, as escolas de música, a elite foi se tornar culta, né? Então, não é um lugar pensado. Então, assim, é muito débito que eles têm, né? E sair desse lugar do conforto, do débito, né? Para reparação, cara, não quer fazer. A música clássica não quer fazer. Então, por isso que, assim, a gente precisa realmente botar pilha, sabe? Incentivar pessoas pretas a ocuparem todos os espaços. Todos, todos. Tipo assim, eu só passei agora na USP porque, cara, teve uma amiga minha que foi lá, me orientou no projeto. Érica, faz isso, vamos embora, você vai conseguir. Senão eu não ia conseguir, cara. Foi uma irmã preta que me incentivou. Cara, quantas pessoas pretas também, quantos irmãos pretos a gente encontra que incentiva a gente? Entendeu? Então, é isso, cara. Foi o que a Esther falou, nós somos do coletivo. Então, a gente tem que sair da nossa casinha e partir para o coletivo. Adota alguém aí, sabe? Vamos nos virar. A gente se vira e uma hora esse retorno vai vir para o universo. Eu acredito nisso, assim. Eu tenho uma pergunta aqui que agora estava ouvindo vocês falando e eu fiquei pensando, porque eu sinto isso, eu nunca compartilhei assim. Como é que estar num ambiente, né, inclusive onde o público é muito branco, né? Se a gente for pensar em termos de frequência, imagino que seja um ambiente onde o público é branco. Porque eu sinto essa solidão, às vezes, de olhar para uma plateia e falar, ué, mas hoje em dia menos, porque hoje, né, a gente no teatro, hoje o teatro tem um público preto que vai, que assiste, então mudou um pouco. Mas eu fico pensando na ópera, né, nesse universo do canto lírico. Como é estar em cena, olhar para o público, não se ver no público. Eu fico pensando no impacto disso, sabe? Como é que você já teve esse momento de solidão profunda? Porque eu já senti uma solidão profunda, assim, de estar num momento de estreia muito feliz, mas tem um buraco ali, que eu não sei nem... isso é uma coisa para terapia, é minha terapia mesmo, é uma pergunta de terapia que eu estou fazendo, mas porque tem uma solidão e que é difícil explicar para as pessoas. Pô, mas por que você está triste? Olha aí, o teatro está cheio, as pessoas estão te abraçando, gostaram da peça, ninguém vaiou, né? Mas tem um lugar ali de pensar, uau, mas como não tem pessoas como eu lá assistindo, né?
E, enfim, queria entender um pouco, se vocês quiserem falar também, porque acho que isso é muito íntimo, né? Mas eu me senti à vontade para perguntar isso hoje aqui. Bom, Johnny, eu vou falar um pouco de mim, de estar sempre nesse lugar, de olhar para a plateia, e é muito engraçado, porque o meu marido é cantor também, e quando a gente não está cantando junto, normalmente ele está na plateia. E ele é branco, então ele se mistura facilmente. Ele é branco, tenor, descendente de italiano. Então, quando ele fala que ele é tenor, o povo, que incrível, que maravilhoso. Ele está num lugar tranquilo. E por ele estar comigo, ele começou a entender o que é o racismo, o que é a estrutura racista. E hoje ele é o meu maior incentivador. E se ele sentir uma ponta de racismo, eu tenho que amarrar ele na cadeira, porque ele quer voar no pescoço do povo e dar na cara. Eu falo, calma, não vai dar bafão aqui, faz o fino. E é muito engraçado, porque o primeiro susto das pessoas é uma cantora negra. Aí, quando eu abro a boca, elas fazem assim, meu Deus, e é boa! Porque às vezes vem aquela coisa assim, será que é boa? Nossa, preta nem tinha que estar aí, né? A maioria é branca. E aí, quando passa por é boa, depois faz assim, deve ser europeia. Eu já passei por situações, depois de acabar a ópera, de gente vir falar comigo em inglês. E aí eu respondi a pessoa, aí depois eu vi ela falando em português com a pessoa do lado. Eu falei, então, pode falar em português comigo, eu sou brasileira. Aí a pessoa cai dura, porque ela fala assim, gente, você não é americana? Não, eu sou brasileira. Então, eu vejo que está muito no subconsciente das pessoas ainda, de ver o cantor lírico, tem a mulher, o cantor é branco, é europeu. Então, quando é negro, é estadunidense. Então, se é brasileiro, a gente buga o sistema. Dentro dessa coisa de se sentir sozinho, é um processo que a gente vai vencendo todo dia, né? Porque à medida que a gente vai... Enquanto você está lá, no meio do povão, não fazendo nada que é expressivo, a gente não toma muito chute na cara. Não sei se vocês já perceberam, sentiram isso já. Mas à medida que você vai subindo degraus, você vai vendo as pedradas, e você vai tomando pedrada de gente que estava ali do seu lado. Você fala assim, mas eu estava com você ontem, por que você está me batendo? A pessoa, ela fica quase ofendida, porque você subiu, se destacou e brilhou. E isso é um trabalho que eu acabo tendo que fazer todos os dias comigo, de me acolher, de falar, eu estou aqui porque eu mereço. Eu não tirei nada de ninguém. Eu estou aqui porque eu lutei, eu mereço estar aqui. Eu não estou roubando nada de ninguém. Eu fiz um trabalho que foi até no Teatro Municipal, que foi justamente esse processo diário de me validar, eu comigo, porque foram tantas pedradas que eu fui tomando no processo, e muitas vezes eu sentia que vinha desse lugar de eu ser a mulher. Por que ela? Por que ela vai fazer a protagonista? Por que ela? Não pode. E às vezes até de crítico de blog vir com esse texto, que aí na hora que você lê a crítica não tem nada embasado em técnica. No fim você fala assim, putz. E foi muito louco, porque quando isso aconteceu comigo, quem percebeu que o Cunha era racista foi meu marido. Ele falou, isso é racista. E aí eu falei, mas onde você percebeu isso? Ele, cadê a crítica técnica? Não tem. Você não pode fazer porque você não pode. E aí o outro vai e escreve que quem tinha que fazer era uma cantora branca. E aí você fala assim, putz. E aí foi uma coisa de ressurgir das cinzas mesmo. Eu mereço estar aqui. Eu vou impactar a plateia. E essa coisa do que a Érica falou, do senso de grupo, eu tenho muito forte. Eu não estou ali à toa. Eu quero abrir espaço para outras pessoas. Eu quero que as pessoas vejam um trabalho bom e eu quero inspirar pessoas, sobretudo a negrada. Então, eu sou daquela que vibra com as amigas negras quando elas as vencem, porque às vezes o próprio meio faz a gente competir, que foi aquilo que a Esther falou. Né? Olha, tem a outra cantora negra ali, você fica esperta, você não vai cantar porque ela tá lá, só passa uma a cada era, né? A cada era passa só uma. Fala, não, tem espaço para nós duas, vem amiga, vamos brilhar junto. E aí, esse trabalho de ressignificar o lugar foi um caminho que eu escolhi,
até para eu não sofrer muito, para eu não me machucar e fazer diferente. Então, tá, o meio é hostil, o meio é branco, o meio não acolhe. Então, eu vou acolher, eu vou fazer diferente. Eu vou acolher, eu vou incentivar, eu vou sentar na cadeira da colega legal, mesmo que no primeiro momento o povo fique vendo assim, nossa, mas por que ela está fazendo isso? Será que ela quer me tombar? No meio do processo ela vai entender que não, porque não preciso disso. O que é meu, não preciso tombar ninguém. Então, quando eu compreendi que o ser artista também perpassa pelo ser humano, então eu só sou artista porque eu sou humana. Então, vamos lapidar esse humano, vamos lapidar esse ser humano, porque aí o artista vai brilhar numa outra condição. Eu queria tentar formular uma pergunta para vocês, porque tem tanta coisa que é igual a Esther falou, a gente vai juntando coisa, né, a partir das coisas que vocês falam. E eu vou tentar formular essa pergunta, vou falar um pouquinho por quê. Então, eu faço igual a Dione, eu sou um libriano que dá voltas, mas eu vou tentar ser sintético. Eu falo que a minha experiência com a ópera, assim, principalmente aqui em São Paulo, é curiosa, e muito curioso ouvir vocês falarem pelo seguinte: minha mãe é mineira, uma cantora mineira, trabalhava no Palácio das Artes, e veio para cá no final da década de 80, no governo da Erundina, que o municipal abriu o teste, e ela veio para o Lírico. E ela veio com 5 cantores negros. A Edna, a Edneia, Sebastião Teixeira, que era meu padrasto na época, e o Galiza, que hoje não canta no Brasil, ele está fora, e a Maria Antonieta, que é do Lírico ainda, se eu não me engano. Então vieram os 6, junto com a minha mãe, que é uma mulher branca, vamos dizer, não sei, ela não sabe também. E esse não era um assunto. É muito louco, porque vocês estão falando, quando eu vejo o discurso de vocês, ele é tão afiado, e ele fazia tanta falta, né? Porque não era eu não lembro disso ser discutido em nenhum momento, né? Por exemplo, eu só consegui me atinar para isso, para essa coincidência, que eram 5 pessoas que vieram juntas. Agora, assim, eu tinha muita consciência do meu padrasto, que é um homem negro, mas essa questão não era uma questão debatida e não era um lugar. Outra coisa que é muito na fala de todas vocês, assim, que é muito presente, é a consciência dessa contradição social entre pegar o ônibus para ir estudar, pegar o ônibus para ir para o conservatório e chegar num ambiente que, para mim, é o mais elitista de todos, assim. Porque ele é exclusivamente simbólico. Porque a gente está lá fudido, pegando ônibus, pegando metrô, mas na hora que você entra em cena, parece que é um mundo de outra esfera, né? É o mundo das rosas no palco, é o mundo da primadona. É isso, quando a Esther fala dos regentes, eu falo que as maiores violências que eu já vi foi assistindo ensaios gerais, por exemplo, de ópera com o maestro fazendo. Eu contei para a Dione e para o Lube que eu vi um ensaio geral do Morcego na década de 90, em que eu não lembro se era o Karabchevsky, não lembro quem que era, ele parou, ele pegou a soprano brasileira, ele botou ela abaixo de cachorro na frente da plateia cheia. É uma das sensações mais absurdas. Então, quer dizer, é o auge da aristocracia, né? Não é nem... Enfim, por que eu falo tudo isso? Porque vocês expressam essas contradições de uma maneira muito, muito elaborada. Então, minha dúvida é, vocês são exceção ou vocês encontram essa reverberação? Ou seja, uma coisa geracional, ou vocês são exceção nisso? Porque quando a Esther fala, eu penso assim, talvez seja a partir desses movimentos que a música possa se reinventar, né? Quer dizer, a partir dessa força e dessa consciência que vocês estão trazendo, que talvez seja possível fazer uma música clássica diferente, mas eu estou muito distante, então ficou essa curiosidade, sabe? Como é isso hoje? Vocês têm essa reverberação dentro do meio? Ou vocês são... Ou a Dione fez um bom casting, tá entendendo? Olha, eu vou falar por mim dessa questão, que quando eu comecei a estudar, foi uma coisa muito louca, né? A gente aprende, quando você nasce preto, pobre, a gente aprende a sobreviver. Então, você não pensa muito nisso. Você não pensa
na estrutura social. Você pensa em vencer, você pensa em sobreviver, você pensa em subir o degrau, em galgar degrau. Quando eu comecei a me perceber mulher negra, foi quando eu saí do meu núcleo familiar, eu terminei a escola, comecei a estudar canto, e a minha professora virou para mim e falou assim, porque a sua voz negra, aquela informação foi nova para mim. Eu fiz assim, oi? Sua voz negra? Como assim? Eu sou negra? E aí, hoje, às vezes eu me olho no espelho e falo, gente, onde é que eu tava com a cabeça que eu não me via como negra? Tô louca, tava louca, né? Tava dormindo. E hoje, eu acho que é uma coisa mais de geração, porque hoje eu tenho colegas que são 10 anos mais nova que eu vou falar a minha idade, eu tenho 38 anos. Hoje eu vejo colegas mais novas que eu, que já vêm com essa força, que já vêm com esse entendimento de eu sou mulher negra, eu sou cantor negro, eu tenho que vencer, e já vem com uma outra cabeça, que quando eu tinha a idade deles eu não tinha isso. E quando eu percebia, às vezes não tinha nem com quem dialogar, porque você fica com medo. Que também é uma coisa da estrutura racista, te faz ficar com medo. Então, por exemplo, a Edna de Oliveira é um exemplo, super letrada, mas quando ela estava atuando, ela já é uma geração à minha frente. Quando ela estava atuando, ela não tinha com quem falar, e quando ela sofria alguma situação de racismo que ela resolvia falar, os próprios colegas faziam assim, não fala, olha, vai ficar mal para você. Então, a gente vem desse processo de vencer o medo para poder falar. Então, acho que hoje esse movimento, é claro, temos muito a melhorar, temos muito a crescer, mas já mudou muita coisa. Hoje a gente já consegue sentar e com os poucos artistas negros que tem, a gente já consegue sentar e perceber que as dores são as mesmas, que as lutas são as mesmas e que as pessoas já têm mais consciência e já se sentem mais à vontade de falar do que uma geração anterior a nós, que tinha que ficar de biquinho calado se quisesse crescer. Isso ainda é assim, dependendo do ambiente que a gente tiver, a gente não pode falar muito, tem que filtrar o que vai falar, porque a gente sente que as pessoas ficam meio incomodadas. Aqui já rolou uma situação de irmandade, mas de um modo geral não é assim. Se você começa a falar muito, e sobretudo a maioria é branca, às vezes você percebe que começa a rolar uma saia justa, é um que vai pegar uma água, é o outro que vai ali ver que oração, o outro que vai ver se veio mensagem no WhatsApp, porque a pessoa fica meio desconcertada porque a gente está falando disso. Então, eu acho que a próxima geração já vai vir com uma força completamente diferente. A nossa já acordou. A próxima vai vir com mais força ainda se a gente mantiver esse trabalho. Eu acho que eu vou mesclar um pouco da tua pergunta, Rodrigo, com algo que a Dione trouxe, né? Eu acho que tem uma questão... eu vim, assim, meu irmão era de movimento negro, né? Então, assim, a gente já tinha esse letramento em casa, então a gente já sabia que a gente ia, principalmente por essa clareza dos meus pais, de saber que a educação era o que faria diferença, da gente estar em espaços, em universidades e faculdades. Então, assim, eu já estava nesse lugar aí, então, mas eu já sabia que claro que quando eu cheguei, uma coisa é você estar num ambiente universitário, que tem Grêmio, outra coisa é você vai para um conservatório que não tem nada, que não tem grupo de professores. Eu cheguei no Conservatório de Tatuí e falei, eu já estava, né, acostumada a ir passar com os meus irmãos as férias nas universidades. Eu falei, onde que é o Grêmio? Ele falou, quê? Tipo, que é isso? Sabe? Então, não, aqui a gente tem que estudar música, você não pode se reunir para ficar discutindo questão do alojamento, de sobrevivência de bolsa, porque você está perdendo tempo. Eu tenho que estudar 8 horas de piano, então, assim, isso já foi um estranhamento. E eu também, assim, eu vivi a minha formação inteira foi muito solitária, porque eu sempre fui a única negra, mesmo dentro da área coral. Então, assim, eu fui encontrar com maestrinas negras em 2016, no encontro internacional de regências, onde eu encontrei a Alba e a Priscila. Então, assim, é absurdo. Eu estou há 20 anos no Conservatório de Tatuí e há 2 anos atrás foi a primeira vez que eu tive 2 alunas negras, porque, assim, eu também agora viro meu radar, né? Eu olho uma aluna negra, então já vou chegando, já vou falando,
tudo bem, gente? E aí? Você está precisando de alguma coisa? Como é que é? Já falou, nossa, que gente bonita! Eu já entro nesse lugar. Mas é isso que a Marli falou. Então, assim, a gente vai construindo esses espaços. E aí, o meu lugar para você conseguir assim, cuidar dessa solidão foi o teatro. Assim, o teatro foi onde eu consegui colocar minha... Assim, não é perfeito, teve algumas questões aí que tem que ter, mas comparando com a música clássica, foi o lugar onde eu consegui dar uma respirada, assim, baixar um pouco a guarda, conversar, entendeu? Não tinha que estar o tempo inteiro ali, sabe, pronta para brigar, né? Então, quando poderia, assim, eu era escutada, eu não era silenciada, né? Nunca fui tímida, né? Sempre fui silenciada, não é isso. Então, na música, né? E aí, em alguns momentos, em alguns lugares, eu consigo ter essa questão da fala. Uma outra coisa que agora, utilizando as redes sociais e trabalhando essa questão da imagem, então, por exemplo, se eu vou assistir um concerto que a Marli está cantando, então eu vou, tiro foto, sou tiete, vou ver a Érica, coloco, marco todo mundo, não sei o quê, porque é a nossa... Porque eu tenho alunas negras, nem que eu tenha duas, como a Marli falou, mas elas estão de olho. Nossa, eu não sabia! Eu não sei o que legal! Mesmo que elas toquem violino, não tem problema. É uma referência. Às vezes a gente não vai ter referência da nossa área. Eu não tive referência nenhuma na minha área. Então, E assim, por exemplo, tem a Isis Cunha, que é uma cantora, que é do meio também, e ela canta no coro jovem do estado aqui. Hoje, metade do coro jovem é feito de pessoas pretas, porque também a gente veio dos projetos sociais. O Projeto Guri, Neojibá, são projetos que fazem com que a gente consiga inserir dentro desse meio. Porém, a gente precisa agora trabalhar a próxima etapa, que é a manutenção da nossa presença dentro das universidades. Né? Porque, por exemplo, eu sei que na USP tem um núcleo, tem uma aluna de violino, que agora... Né? Quer dizer, tem uma aluna de coral, só que a gente conversa tanto, ela toca violino, e ela falou, tem um quilombo na USP, primeiro dia de aula a gente foi recebido, quem eram os alunos pretos? Eu falei, gente, que alívio, gente, é um caos você estar nesses lugares, sabe? Você tem que ficar validando o tempo inteiro, é aquela coisa, você não tem dinheiro para, sabe, é isso porque a gente já está numa situação que a gente tem uma moeda de troca financeira, mas, né, tá aí, né, é complicado. Então, acho que perpassa, acho que hoje está um pouco melhor. Então, por exemplo, a Isis, né, acho que por fundo, até acho que ela é fruto também de Projeto Guri, então isso dá um alívio, você tem identidade, você identificar, né, então ela tem o cabelão e tal, sabe, é do candomblé. Hoje você consegue ter um pouco mais de flexibilidade de falar sobre isso. Antes, a nossa geração já está um pouco melhor que a da Edna, né, mas agora é criar espaços de manutenção desses jovens e de sair desses projetos sociais, porque os projetos sociais também não nos veem como fim, né? Não, eles nos veem assim, tipo, acabou, não vem tipo continuidade, né? Então, eu acho que é o próximo passo agora é sustentar essa comunidade dentro das universidades. Eu acho que é geracional, sim, mas o que me preocupa muito nessa geração é a questão do discurso, né? Porque, assim, a gente também precisa ter um discurso mais embasado. Não sei se vocês assistem BBB, mas essa quarentena está me fazendo assistir BBB. Como não, né? Mesmo que a gente não queira. Eu nunca assisti BBB, mas, assim, tem um monte de preto junto, vou assistir. E o tal do Nego Di, que sempre falou, né? Mas eu fui o único preto da escola, cheguei aqui na casa, tinha um monte de preto, tal. Mas ele falou que ele entrou na casa sem levar as pautas raciais. Mas na Ana Maria, ele falou isso, que ele foi o único preto da escola, tal, não sei o quê, que a mãe dele criou ele sozinha. Quer dizer, ele não consegue identificar que a existência dele é consequência desse sistema racista. Então, não é só uma questão de moda. Entendeu? Eu acho que, assim, tem uma questão da nossa geração de se assumir ser preto, estar na moda. Só que ser preto, a gente precisa também se embasar melhor, e aí essa é a minha preocupação, entendeu?
com o que, né, assim, qual será o meu discurso como mulher preta? Porque, assim, gente, na USESP, nós somos 5 pretos no coro. Quem fala de coisa racial lá sou eu. Só eu. Uma menina, a gente até tinha começado a fazer um grupo de estudos juntas, tá? Mas aí, como eu comecei a estudar para o mestrado, ela também não vingou sozinha. Outra menina, vamos estudar. Ah, não sei o que, gostou da ideia, mas também não se interessou. Outra bolsominion. O outro é neutro. Então, assim, entendeu? Não basta só assim, não, eu sou preto, tá bom. Sabe? Então, assim, eu acho que isso me preocupa muito mais do que só o fato da população se reconhecer. Porque a população tem reconhecido. Se a gente vê os dados do IBGE, a população que auto se declara negro e pardo, eles têm aumentado o número de porcentagem, né? Mas com que qualidade? Essa é a minha pergunta, entendeu? Qual é a qualidade? Você se reconhecer preto é um passo? É um passo. Mas não pode parar aí. Não pode parar aí. Então, acho que a nossa geração precisa agora cair a ficha nisso, assim, né? Já que a gente está tendo mais acesso às universidades, né? Com esquema de cotas do que quando eram há 20 anos atrás. Tudo bem que, né? Caiu um pouco isso, né? Porque também a pessoa preta precisa se manter na faculdade e não consegue se manter, enfim, por várias questões, né? Sociais. Mas com que qualidade? Eu sou uma mulher preta, mas com que qualidade? Qual é o meu discurso, então, como mulher preta, né? Porque senão a gente só vai carimbar o discurso do branco. Entendeu? A gente só vai carimbar o discurso meritocrático. Tá vendo? A Érica tá ali, ó. Beleza, pô, mas tá vendo? A Érica tá ali. Aí você acaba servindo como um cala-boca. Não, peraí. A nossa instituição não é racista. A Érica tá ali. Como assim teatro racista? A Marli tá ali, ó. Como assim Tatuí? Gente, Esther. A gente acaba sendo um cala-boca. Entendeu? E eu não quero ser um cala-boca. Muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que isso. Tipo, a Maria da Aparecida. Não, teve cantora negra fazendo carreira, fala assim. Aí você pega a história dela. Não, gente, a história dela não é um cala-boca. Não pode ser um cala-boca. Nossa história não pode ser um cala-boca. Então, essa é a minha preocupação com essa geração, sabe? Tá muito na moda falar em ser preto. Vidas negras importam, bota lá no Instagram um negócio preto. Eu não coloquei, porque a minha militância não é isso. Então, entendeu? É muito na moda, é muito modismo isso. Mas até que ponto vai isso aí? Com que conteúdo, sabe? Esse tem sido a minha grande pergunta, assim. Meu grande questionamento. Porque senão nossas pautas vão para o lixo, sabe? Acabam virando bate-boca de bar. Eu adoro bar, tá, gente? Mas, assim, acaba, sabe, virando bate-boca de porta de bar. E eu não quero que seja assim. Eu não quero. Acho que o movimento não quer, né? Enfim. Acho que isso que a Érica fala... desculpa. Acho que isso que a Érica fala... Perdão, Marli. Perdão. Acho que isso que a Érica fala, acho que é uma questão do letramento preto, né? Assim, hoje a gente tem acesso a isso. Hoje a gente tem, sabe, os portais, a gente tem o grupo de teatro preto, né, o grupo de estudos de teatro preto no YouTube, gratuitamente. Então, assim, e tem isso, tem uma questão de letramento, mas a gente também tem uma questão, não estou, de maneira nenhuma, Érica, me entenda que isso é uma justificativa, mas os nossos espaços, eu falo isso como professora de uma instituição, são extremamente opressores. Então, assim, os caras mandam umas indiretas para você que, assim, eu preciso do emprego. Então, tem coisa que eu não posso me colocar porque eu posso perder meu emprego mesmo. E os caras, é capaz ainda os caras me mandarem embora por justa causa. Entendeu? Então, assim, isso porque eu tenho, assim, sem querer me gabar, mas, assim, eu tento não ser superficial, até pelo fato da história com a minha família, do meu irmão, de me informar, porque eu acho que a educação realmente a troca, em todos os sentidos. Então, eu acho que a gente tem que... porque a gente está solitário nesses espaços, a gente está estrategicamente... Por isso que o racismo é uma questão estrutural muito perversa, porque a gente está solto, né? Então, a gente não consegue conversar por causa do horário, por causa do ensaio, porque não sei o quê. Então, a gente não... Porque se você está no coletivo, né, isso já é tão colonial, é tão colonizador o negócio, porque a gente não consegue nem se organizar coletivamente.
porque a gente não tem tempo. Então, eu não sei porque, por exemplo, lá em Tatuí, gente, Tatuí tem 200 professores. Nós não temos 10% do corpo de professores pretos. Não tem, se os caras me usarem para calar a boca, eu vou falar, não, epa, não, pode me mandar embora, que está errado esse negócio aqui, gente. Não tem 10 professores pretos na escola. Então, é tenso, assim, acho que tem umas outras camadas, dependendo do lugar que você está, né, você não tem liberdade, você tem umas indiretas ali bem, tipo, fica quietinha aí, para você não garantir o teu pescoço, então é delicado, essa parte tem que editar, tá, gente, porque eu ainda estou trabalhando lá. A gente vai usar só essa frase, essa parte tem que editar. Tranquilo. Então, Esther... Só respondendo a Esther aqui. Desculpa, Marli. Mas assim, o que eu falo, assim, não é nem a questão de ir para o combate, sabe? A gente também não precisa ir para o combate às instituições, porque a gente precisa dela. Gente, eu trabalho na USESP. Corta esse negócio também. Na USESP, entendeu? Então, assim, eu não preciso ir para o combate, sabe? Mas, assim, você ter a consciência, querido, você é preto, você vem, historicamente é assim, 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 porque aconteceu isso, você é consequência disso, é isso, sabe? É mais nesse sentido. É claro que a gente ir para o combate nas instituições que a gente trabalha, aí é um outro ponto, assim, que realmente é muito difícil, porque a gente precisa das instituições, né? Que são brancas. A gente precisa, porque a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar, né? É nesse sentido que eu falo, Esther. Então, o que eu ia falar, eu acredito que esse letramento realmente é o que vai salvar. Mas, assim, não é uma justificativa. Eu vejo que acontece uma questão de sair do estado de dormência. Porque a gente até entende a estrutura racista, o ano passado explodiu, todos os ataques, todo mundo viu na televisão, aquela coisa massacrante, todo mundo se viu na posição. Foi um choque. Mas depois a gente volta para um lugar de dormência, sobretudo nesses espaços em que as pessoas conquistaram seus lugares, que pensar sobre, estudar sobre, acaba sendo quase como uma afronta, porque a maioria do povo preto que resolve cantar vem da igreja. Então, e às vezes se tornam profissionais, se tornam cantores, continuam atuando na igreja, que é um lugar que também acaba oprimindo muito e acaba fazendo com que a pessoa não se reconheça preta, porque ela está ali dentro de uma caixa, de um estereótipo, e mesmo quando ela se vê preta, ela segue um padrão branco de comportamento, de vestimenta, que renega tudo. Então, já cansei de ver gente negra olhar para o candomblé e falar, ai, Jesus. Então, ela não consegue nem reconhecer que aquela cultura que ela está fazendo, ai, Jesus, faz parte dela, da ancestralidade dela. Ela não precisa querer praticar. Tá tudo bem, eu sou budista, budismo japonês. Mas eu entendo que o candomblé, que tudo que é da cultura afro, faz parte da minha ancestralidade e merece tanto quanto respeito. Porque sou eu. São os meus ancestrais. É minha avó, minha bisavó, minha tataravó, de onde eu vim. O primeiro que chegou aqui praticava. Então, merece respeito. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem perceber esse lugar, porque ela está num estado, numa caixa de dormência, que mesmo ela podendo ir lá e dar um Google, né? Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, e mesmo ela podendo ir lá dar um Google e ver quem são essas pessoas e baixar um monte de material e ver vídeo, ela não vai atrás. Porque ela está tão dormente ali na vida dela, ela já conquistou o que ela precisava, a sobrevivência dela está garantida. Na pirâmide de Maslow, ela ticou todas as necessidades. Então, é difícil, às vezes, da pessoa sair desse lugar e entender o que ela representa ali no todo. Acaba sendo uma busca muito solitária, pelo menos comigo. Quando eu me percebi mulher, essa pandemia para mim foi muito pesada, porque quando começou a vir esse massacre, as pessoas começaram a vir fazer live para falar de racismo,
chegou uma hora que eu falei assim, chega, não quero mais, porque eu vou ficar doente. Porque começou a vir para esse lugar de dor, de dor, de dor, e aí eu comecei a perceber que eu falei assim, gente, eu não posso falar de outra coisa, eu não posso falar da minha carreira, eu não posso falar da roupa que eu gosto, eu tenho que falar disso. E aí você começa a perceber, às vezes, que você começa a falar disso, você fica mal, não surte o efeito que você gostaria, porque as pessoas estão no estado de dormência, você desperta um olhar de compaixão e só. Ninguém resolve se levantar e falar assim, não, ela não pode passar mais por isso. Então, eu acho que, pelo menos eu resolvi ir atrás desse letramento, de entender o que era essa luta, de entender o que é essa estrutura racista, porque racismo estrutural virou a palavra da moda. Todo mundo fala, mas se você pedir para a pessoa explicar, ela não sabe o que é, muitas vezes. Então, eu fui atrás desse letramento justamente para não cair na esparrela do discurso meritocrático, do que eu consegui porque eu me esforcei. Que é sutil, às vezes sem querer a gente acaba falando isso e não percebe que essa fala é a fala do branco de direita que você está lá reforçando, sem querer, e é cego, né? Nem na maldade. Você aprendeu assim porque a escola te ensina isso, a vida te ensina isso, o meio acaba te ensinando isso, e você vai reproduzir em algum momento porque você está no modo automático. Então, sair desse modus operandi é difícil, não é uma justificativa. Né? Mas acaba sendo uma justificativa. É difícil sair desse lugar. Eu acho que essa turma mais nova, acho que se a gente pode fazer alguma coisa por elas, é incentivar o estudo. Falar, ó, entenda o que vocês estão defendendo, porque na hora do aperto, vai para o discurso meritocrático, vai para o discurso que o branco quer ouvir para ficar bonito na foto, e acaba não falando o que realmente precisa. Talvez seja esse menino, porque eu não sei, porque eu não assisti o Big Brother, talvez seja o que esse menino fez. A gente travou? Não, esse é o silêncio do Zoom. Daqueles momentos, quando acaba, fica um vazio de silêncio que a gente nunca sabe o que está acontecendo, se alguém caiu. Quando a gente era criança, a gente falava assim, morreu um padre. Morreu um Hoje aqui morreu um jesuíta. Morreu um jesuíta hoje aqui. Eu fiquei pensando aqui só naquela coisa, se a Maria da Aparecida encontrasse a Carmen, eu acho que depois de tudo falaria assim, minha filha, larga isso, vamos para as montanhas com os contrabandistas, sabe assim? Vem embora, sai dessa, vamos para as montanhas, vamos... Mas, enfim, eu estava aqui preocupado que a gente precisa finalizar até por uma questão da logística do Zoom, porque depois de um tempo ele trava-se de gravar por muito tempo. Aí eu queria muito agradecer, assim, vocês imaginam como foi preenchedor, assim, enfim, não sei nem que palavra usar, assim, mas é muito... Eu acho que Carmen, né, me lembra muito Carmen, assim, para mim essa imagem, tanto da Maria da Aparecida como da Carmen, ganharam muita carne hoje para mim, sabe, no sentido dessa presença, assim, eu sinto elas fortes, essa presença acho que veio por vocês, assim. Então, muito, 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 muito agradecido mesmo, assim, por estarem aqui, obrigado mesmo, assim, e por tudo que vocês compartilharam. Olha, diga, Érica. Não, diga, Érica, diga. Não, eu ia agradecer, mas fala, depois eu agradeço. Não, eu quero agradecer também. Preta, porque tem acolhimento, né? Isso, para mim, é um dado, assim. Onde não tem acolhimento é porque está colonizado, né? Então, agradecer muito, assim, mesmo. Estou muito feliz. Muita coisa aqui, ó, tudo anotado, já está cheio de cena. Já temos aí o primeiro ato. E vamos nessa. Com certeza eu vou procurar vocês. Esther vou estar junto daqui a pouquinho. Márcia, a gente já retoma os trabalhos. Ela que está
me ajudando a encontrar uma voz que não passe muita vergonha, que seja uma voz, né, enfim, que faça justiça aí um pouco. Nunca vou conseguir fazer justiça, mas pelo menos seja digna, né? Que eu não sinta vergonha depois. Vocês falarem, meu Deus, coitada. Não, mas acho que vai dar tudo certo. Então, agradecer muito mesmo. E espero que esse contato aqui, ele se estenda. Espero que a gente se aproxime às áreas, ópera, teatro, cinema, tudo que a gente consiga fazer uma grande festa aí para celebrar, né, essas conquistas, porque a conquista de vocês é minha, e eu sei que é minha de vocês também. Então, obrigada. Bem-vindas. Obrigado demais, gente. Foi um prazer que vocês não têm noção. Tomara que a gente se encontre muito a partir de agora. Quando precisar de alguém para ajudar a carregar as dinamite, liga para o povo do teatro, Esther. A gente ajuda. A gente vai atrás, a gente carrega um peso ali. Gente, eu quero agradecer primeiro a Esther por ter feito essa ponte. Eu admiro muito a Esther pelo trabalho dela, pelo que ela tem feito, né? Pela militância, essa militância consciente, essa militância real, né? A presença da Esther é muito importante. Assim, pessoas como a Esther é muito importante. Sim. Você não está sozinha, Esther. Não está. Não está. Mantenha-se firme aí, amiga. Marli também, lá no teatro, arrasando. Maravilhosa. Obrigada por vocês, por essa troca. É muito bom assim, a gente poder se reconhecer, né? Eu falei isso até no podcast da Esther e falo isso para Marli. É muito bom assim, a gente poder se reconhecer, cara. A gente, como mulher preta, se reconhece. E eu acho isso lindo demais, assim, fico até emocionada de falar, porque realmente assim, é um espaço que a gente pode se reconhecer, a gente pode se abrir, né? Obrigada, Dione, pelo contato. Você é uma simpatia, você é linda. Pena a gente não poder se abraçar, mas logo, logo a gente vai se abraçar. Obrigada, Lubi, Rodrigo, Su, Gabi, super paciente lá no WhatsApp. Obrigada mesmo, gente, que esse projeto possa voar, assim. Eu quero que vocês voem, porque merece, a Maria da Aparecida merece, ela precisa disso, precisa, porque ela está aqui presente. Então, que esse projeto, assim, voe, 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 assim, que vocês percorram o Brasil e o mundo, assim, contando a história dela e exaltando a vida dela, né? Aquilo que não foi feito até agora, nem pelo Brasil, nem pela França, que vocês possam fazer por ela, tá? É o que eu desejo, assim, do fundo do meu coração. Obrigada, gente. Eu também quero agradecer muito esse espaço. À medida que a gente vai se amadurecendo como artista, como ser humano, a gente vai entendendo. Eu acho que a Maria da Aparecida, ela teve uma missão muito grande. Ela teve uma história de vida difícil, de vitória e de sofrimento até o fim, porque graças a essa história que nós estamos aqui hoje reunidas, conversando por essa mulher incrível, nos encontramos. Esther me chamou para fazer o podcast, foi incrível, na época eu estava fazendo a ida, ela falou da Érica, e eu já conhecia a Érica já, de trabalhos e tal, e eu lembro que quando eu conheci você, Érica, a gente já se conversou, você falou de coisas da sua vida, eu falei também, e a gente tinha dado um oi só, e a gente já se reconheceu como mulher preta naquele espaço difícil, e hoje, toda vez que alguém é um artista negro, me chama para contribuir, eu não sei o que é, me fala, tô aí, me fala o que eu posso fazer, passar um pano, rolar no chão, arrancar roupa, servir um café, me fala o que é. O que eu puder somar, eu sempre me disponho, porque eu sei o quanto a luta é difícil, o quanto a luta é cansativa, solitária e desgastante. Então, se eu puder, com a minha contribuição, fazer com que essa pessoa não se sinta sozinha, eu vou fazer. Então, contem sempre comigo. Esther, obrigada por me botar nesse time de gente tão incrível. E vamos crescer. Tem que voar esse projeto, vamos voar. Gente, muito obrigada, Dione. Eu acho que assim, esse é muito simbólico para mim. Eu acho que toda essa história, e principalmente porque aonde eu consegui trazer a minha existência, né,
como um todo foi no teatro. Então, isso quando eu vou para os ensaios e tal, dentro da música de concerto, isso me traz leveza, é um momento onde eu consigo ter uma oxigenada, passar um pano para algumas coisas, ignorar outras, fingir demência para várias. Então, o teatro é onde eu consigo ter troca, onde eu consigo ter parceria, onde eu não me sinto sozinha, né? Então, eu sou muito feliz no teatro. Então, foi uma honra receber esse convite. A gente acabou ficando muito próximas, com tantas outras coisas eu e a Diana a gente compartilhou. Obrigada por ter conhecido o Lúbio, o Rodrigo, Su e a Gabi, toda querida aí também, né? Na equipe, né? Toda a produção maravilhosa. E as meninas, gente, sou fã de carteirinha, tiete e tal, tudo que vocês precisarem, estamos aí para fazer e acontecer. Então, e realmente o caminho está diferente, eu não estou mais sozinha. Muito obrigada. Um beijo.